que você não sabia sobre celulares e smartphones? A gente utiliza esses aparelhos todos os dias, mas afinal, da onde saiu isso? E será que faz tempo que a gente tem tudo isso? Vamos dar uma olhadinha aí? Te segura bem na poltrona, amarra bem o cinto da curiosidade e vem para mais uma viagem do conhecimento e da cultura. Saudações da Fronteira da Paz, eu sou o Fernando Ravara e esse é o R-Cult, o Ravara na Cultura, o programa que te traz cultura, humor e conhecimento. Quando eu era bem mais jovem, faz tempo, hein? A gente que tinha aquela calculadora científica, aquilo era uma maravilha da ciência, né? Então você ter uma calculadora científica em sala de aula, nossa, que diferença! Mas as coisas evoluíram e aí as pessoas já tinham até calculadoras. Na época que fui para a faculdade, ter uma calculadora que fazia gráficos era um espetáculo, era uma coisa assim de outro mundo, era caríssimo. E as coisas evoluíram, os celulares evoluíram, os telefones evoluíram. Hoje as pessoas não vivem mais sem um smartphone. E começou lá com o celular, né? Começou lá com o telefone, depois com o celular. Mas será que esses números de hoje em dia são importantes ou não? Veja bem, 55% das pessoas no mundo utilizam o celular e as outras 45% estão totalmente fora desse sistema. E hoje nós vivemos praticamente só com esse sistema. Vamos dar uma olhadinha? Os celulares e principalmente os smartphones exercem uma verdadeira fascinação entre muitas pessoas, especialmente os mais jovens. Ele pode ser uma poderosa ferramenta de trabalho, de interação entre redes sociais, excelente para pesquisas, traduções, plataformas de jogos e videochamadas. Participar de lives, pode substituir computadores em tarefas mais leves. Bem, como muitas outras aplicações. Mas, por incrível que pareça, ele pode ser usado como telefone. A população mundial atualmente passa de 8 bilhões de pessoas. De acordo com o GSMA, 4,6 bilhões de pessoas utilizam a internet via celular em todo o planeta, sendo que 4 bilhões desses aparelhos são smartphones, o que significa que 600 milhões de pessoas ainda usam o feature phones, ou celulares mais básicos, com sistemas avançados, para se conectar à rede mundial. Cerca de 3,4 bilhões de pessoas estão na chamada exclusão digital, portanto não têm acesso à internet. Mais de 55% da população mundial tem smartphones. Isso se torna preocupante porque esses dispositivos também geram renda e são utilizados como forma de pagamento. Infelizmente, alguns países não têm esses acessos ainda. No Brasil, foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, em maio desse ano, 2023, que há cerca de 464 milhões de dispositivos digitais no país, o que inclui computador, notebook, tablet e smartphones. Segundo reportagem da UOL Economia, em 2022, o censo do IBGE constatou que 160 milhões e 400 mil pessoas tinham aparelho de telefone celular para uso no Brasil, sendo que 86,5% dessa população tem 10 anos ou mais. Cerca de 25 milhões de pessoas não utilizavam esses aparelhos, dos quais 34,5% tinham 60 anos ou mais de idade. E outros 20,9% tinham de 10 a 13 anos. É importante relevar que, se considerarmos o nível de escolaridade, nota-se que 78,8% não tinha instrução ou não haviam completado o ensino fundamental. Os motivos mais citados para a ausência de um aparelho foram: 26,5% dos entrevistados não sabem usar o aparelho, 24% das pessoas o aparelho é muito caro, para 22% delas há uma falta de necessidade e 11,6% costumam usar o telefone móvel de outras pessoas. Bom, esses aparelhos revolucionaram o comportamento humano. Eles são muito úteis para trabalhar, para diversão, são uma enciclopédia mundial nas mãos, mas também trazem vários problemas. Claro que a classe mais abastada tem aparelhos personalizados que podem custar até 3 milhões de reais. Por incrível que pareça, são verdadeiras joias, tem diamantes, tem ouro em volta, realmente é outro planeta. Hoje em dia, há pessoas que não conseguem ficar 24 horas sem os aparelhos. Se ficar sem internet, então, nossa, aí surta. Até a hora das refeições, que é importante a concentração, é negligenciado por a questão dos aparelhos. Almoço em família com aparelho é natural hoje em dia. Nas empresas, um dos grandes vilões da produtividade, segundo o site G1, revelou que a pesquisa do Carol Builder, dentre as razões mais comuns de baixa produtividade nas empresas, os celulares lideram.
Celulares e mensagens de texto, 55% dos problemas. Internet, 41,3%. Então, mídias sociais, 37% e e-mail, 26%. Ou seja, o celular é um grande vilão para a produtividade de empresas. Quando chegaram os celulares aqui no Brasil por volta dos anos 90, ter um celular era verdadeiramente um artigo de luxo. Realmente era muito difícil a gente ter e o primeiro a gente nunca esquece. Então, aproveita e já deixa um like aí e diz qual é o celular que teve primeiro. O meu primeiro foi esse pequeno Nokiazinho aqui, ó. Esse primeiro aqui me custou muito trabalho, porque ele custava $636 na época. Eu tive que vender muito celular tijolão para poder comprar esse aqui. Vindo exatamente aqui na fronteira da Paz para levar lá para poder fazer esse comércio. Então, celulares eles simplesmente passaram daquela coisa simples que a gente usava para falar no telefone. Era um telefone. E hoje se transformou em smartphone. E a gente precisa entender que isso tudo começou há muito tempo atrás. Como foi mesmo? A história do telefone passa por muitos cientistas que conseguiram desenvolver aparelhos elétricos de transmissão de voz à distância. Mas o escocês Alexander Graham Bell foi o primeiro a patentear o invento em 14 de fevereiro de 1876. Entretanto, o alemão Philipp Reis, 15 anos antes, já havia inventado o primeiro telefone vai e vem, e hoje chamamos de telefone Reis. Os telefones dependeram de telefonistas durante décadas, começaram de 1876 e, pasmem, até os anos 80, dependendo do país. Outro avanço foram os telefones móveis, ou seja, móveis em veículos e trens. O primeiro foi em 1926, na Alemanha, entre Berlim e Hamburgo. Usando ondas de rádio, os passageiros de primeira classe, só podiam ligar para telefones fixos. Essa tecnologia já era usada pelo exército alemão antes. Os walkie-talkies foram introduzidos em 1940 e serviam nas tropas aliadas durante a Segunda Guerra, mas se popularizaram muito nos anos 80. A partir de 1947, a telefonia móvel em carros começou a se desenvolver. Por um lado, a Motorola pesquisava e desenvolvia os aparelhos móveis e, por outro, a AT&T desenvolvia o sistema que viria a ser o que temos hoje, a cobertura de telefonia móvel com a ideia de colmeias. Com antenas espalhadas, depois viriam a se chamar o que hoje conhecemos como ERB, estações rádio base, ou seja, antenas que recebiam e transmitiam ondas de rádios para veículos chamados de estação rádio-móvel e se espalhavam por algumas cidades. No caso, hoje, seriam essas antenas dos celulares. Esse conjunto de antenas formava uma rede de maneira que a chamada fosse contínua. Assim, a telefonia móvel se iniciou. Em 65, o sistema Improved Mobile Telephone Service, o IMTS, já era compacto e ligado à telefonia, aceitando qualquer operadora de telefonia. Ele tinha 2 canais, um para voz e outro para o sistema. Funcionava já com o antigo computador dentro do carro. O primeiro celular do mundo completou 50 anos agora em abril de 2023. Desenvolvido pelo engenheiro Martin Cooper, o Motorola Dynatec 8000X, também conhecido como The Brick, ou o tijolo. Ele tinha 33 centímetros de tamanho, levava 10 horas para carregar e só funcionava durante 30 minutos. Apesar de inicialmente não chamar muita atenção do público, ele revolucionou o sistema de comunicação. Foi o primeiro engenheiro que fez a sua primeira ligação em 1973. Com o protótipo do aparelho, ele foi para uma das ruas de Nova York e fez uma ligação para o seu rival, Joel Engel, que trabalhava na empresa concorrente, a Bell Labs. Então ele disse: Joel, aqui é o Martin, eu estou te ligando de um telefone celular portátil na mão. Quando ele foi lançado, ele só custava a bagatela de $3.955, né? Por volta aí de muita grana, mais de R$20 mil. Ele se inspirou na série Star Trek, daqueles comunicadores pequenos, portáteis, para desenvolver o protótipo. O celular chegou ao Brasil só em 1990, um absoluto sucesso, entretanto com um atraso de mais de 15 anos em relação aos países do primeiro mundo. 33 anos após chegar aqui, cerca de 250 milhões de aparelhos já circulam aqui no nosso país, ou seja, tem mais dispositivos que brasileiros. A transmissão de sinal de celular ocorre por meio de ondas eletromagnéticas de rádio, em diferentes frequências dependendo da conectividade em questão. São colocadas antenas em diversos locais para uma melhor recepção e transmissão. Conforme você desloca, o sistema troca automaticamente de antena, mantendo a comunicação. Cada operador opera em determinada frequência de emissão de sinal conforme o seu licenciamento.
Em 1992 entrou o sistema GSM, Global System for Mobile Communications, ou Sistema Global de Comunicação Móvel. Permite a troca de dados usuários entre telefones diferentes, além de proporcionar acesso mais rápido à internet. O Nokia 1011 foi o primeiro celular do mundo a começar essa tecnologia. Era o primeiro sistema digital e inaugurava o sistema 2G, que proporcionava já segurança e envio de dados, os chamados torpedos, pois até então no primeiro G eram transmissões quase que de rádio e havia interferências e vulnerabilidades. O primeiro SMS, o torpedo, foi lançado em 1992, no Reino Unido, mas só em 94 nasceu o primeiro smartphone, o IBM Simon Personal Communication, carinhosamente chamado do avô do iPhone, da linha Touch. A partir daqui os celulares começaram a ter jogos, músicas, câmeras e começavam a se tornar os smartphones de hoje. No final dos anos 90, os padrões do sistema 3G entraram permitindo downloads e personalização, mas só a partir de 2003 que efetivamente tivemos papéis, paredes de músicas. Aqui vemos os celulares que começavam a ter mais opções, como o Nokia 3310, com bateria que durava mais, o Ericsson T39, já com Bluetooth. Em 2007, o iPhone agregou muito o que seria hoje um smartphone. Ele traz os movimentos multitoques na tela touchscreen, mudando a tendência para teclados virtuais, navegador, MP3 player. Em 2008 surge então a primeira versão do Android, que é uma versão mais aberta que diversos aparelhos utilizam hoje em dia. Foi feita pela Google e Associados. Hoje estamos na versão 14 dessa plataforma. O sistema 4G foi lançado em 2009 no Brasil. Até hoje ainda é implantado em algumas cidades. Já o sistema 5G, muito rápido, chega a ser 100 vezes mais rápido que o 4G, vem se estruturando desde 2019 e promete revolucionar o mercado com a sua velocidade. Entretanto, ainda estamos implantando o 4G em muitas cidades do Brasil. O sistema 6G já entrou na China, inclusive a satélite 6G lá. Mas para chegar por aqui ainda temos um grande caminho a percorrer. Atualmente os smartphones focam em mais velocidade, melhoria de fotografias e novos designers. Pois é, são apenas 16 anos que a gente está nesse sistema hoje em dia. Sistema esse que as pessoas não conseguem mais viver com ele, porque simplesmente esse pequeno aparelhinho que substitui muito os computadores são para trabalhar, são para conversar, são para jogar, né? Para se divertir, mas sobretudo são uma forma de vida. Muita gente consegue fazer pagamento, consegue viver, e muita gente no planeta todo não. Então, os celulares são tão importantes para nós como você pegar um carro hoje, sair ou comer no médico. Faz parte da nossa vida. Tem a parte ruim e tem a parte boa. Mas o fato é que não podemos mais viver sem eles. Então, internet, por exemplo, e celulares fazem parte do cotidiano. Deixa escrito aí embaixo aí qual foi o seu primeiro celular, se você lembra, né, como é que era, o que ele tinha, né? E deixa um joinha para fortalecer o nosso canal. Esse é o R-Cult, o Havara na Cultura, o programa que te traz cultura, humor e conhecimento. Beijo no coração, até o próximo programa e curte aí com a gente. Até mais!